Fala galera! E aí, tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Leonardo Gonçalves Vieira, vamos para mais uma aula. Hoje, Geopolítica da América Latina 2. Na aula 1, né? Falamos sobre Cuba, falamos sobre o Haiti, América Central ali. Agora na América Latina 2, hoje vamos falar sobre Colômbia, vamos falar sobre Venezuela e um pouquinho sobre a Argentina. Né? Então são 3 países que demandam interesse aí. E se houver necessidade, faremos Geopolítica na América Latina 3. Para não ficar vídeo muito longo, muito comprido e tal. E aí você acessa de acordo com a sua necessidade aí, em termos de países. Belezeira? Bom, antes de começar, já sabe aquela história de sempre, né? Se inscreve no canal, dá um like, ajuda aí, vai. Ajuda, cara! Estamos gravando aula aqui, cara. Ajuda aí, vai. Meninos e meninas, vamos falar então agora sobre Colômbia, né? Um paizinho aí da América do Sul, né? Está aqui inserido na América do Sul, né? O nosso vizinho, área aí de fronteira pela floresta amazônica. Essa fronteira dá um certo problema pra gente, né? A gente vai falar sobre isso. Um paizinho importante dentro da América, com várias influências históricas aí de Estados Unidos, um país aí que vem ganhando destaque no mundo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre questões geopolíticas. Na verdade, nós vamos dar um enfoque basicamente quase que total na atuação das Farcs, né, ou FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. É um grupo que surge na década de 60, para ser mais preciso, em 64, e era um grupo que tinha uma vertente muito grande do socialismo. Então era um grupo que, dentro do território colombiano, queriam implantar o socialismo. Queriam fazer reforma agrária dentro do país, né? Queriam fazer uma distribuição igualitária de renda e queriam também acabar com a influência dos Estados Unidos dentro do governo colombiano, dentro do país, e também acabar com a influência dos Estados Unidos na América, né? Era um grupo que tinha um ideal de igualdade, queria acabar com a corrupção, queria acabar com a desigualdade social, enfim. Então, era um grupo que lutava, tecnicamente, por uma Colômbia melhor, né? Com uma desigualdade de renda sendo diminuída, com o fim, né, da implantação do neoliberalismo ali dentro do país, o fim da imposição dos Estados Unidos dentro da Colômbia. Então era um país que queria ser mais independente, ou pelo menos o grupo inicialmente pensava isso. Só que esse grupo nunca conseguiu tomar o poder, só que ele foi ganhando força ao longo do tempo. Não se esqueça que quando esse grupo foi criado em 64, né, nós tivemos logo depois aqui no Brasil ditadura militar. Não se esqueça que essa questão do socialismo aqui é muito importante para você entender depois o Plano Colômbia, né? Porque os Estados Unidos sempre teve muito medo de governos socialistas conseguirem se colocar dentro da América do Sul. Muitas vezes nem existia esse perigo, mas ele tinha o medo aí de que isso acontecesse, né? Então você vai ter aqui a ideia de acabar com as relações com os Estados Unidos, e esse grupo vai se fortalecendo, vai crescendo. Década de 90, esse grupo ele chega a dominar 40% do território colombiano, muito ligado dentro das áreas da floresta amazônica. Então é um grupo que cresce, que se expande e vai se espalhando, aí chega a ter 18 mil membros dentro do território colombiano. E a década de 90 é o período que eles têm mais força, né? Só que esse grupo ele se perde em meio à sua atuação e, pressionado pelo Exército Nacional Colombiano, eles vão para o meio da floresta e começam, para ter dinheiro, para conseguir se financiar, para conquistar mais jovens, né? Olha, vem com a gente que a gente vai dar uma graninha e tal. Eles começam a fazer tráfico de drogas, principalmente, né, a questão da cocaína, se torna um marco dentro da Farc em si. Sequestram jornalistas, sequestram pessoas da Colômbia, jornalistas internacionais, sequestram pessoas para pressionar
o mundo ou pressionar o governo colombiano. É um grupo muito violento, e tanto que o acordo, a gente vai discutir daqui a pouquinho, o acordo feito aí gerou muitos problemas, porque é um grupo que causou muita morte dentro da Colômbia. A gente olhar aqui, ó, a ideia é que tenham morrido mais de 260 mil pessoas pelo grupo, né, tomando territórios, atacando e tal. Então é muita coisa, é muita gente para um grupo só. Então é um grupo extremamente violento, de atuação guerrilheira, e que usava-se da força, de sequestros, de violência, de tráfico, para conseguir se financiar e se manter sempre, digamos, na crista da onda. Estava sempre se falando sobre esse grupo. E aí, nos anos 2000, como eu disse, década de 90, esse grupo foi o período mais forte da FARC, foi a década de 90. Nos anos 2000, você passa a ter uma intervenção direta dos Estados Unidos dentro do território colombiano. Essa intervenção, foi conhecida como Plano Colômbia. Na verdade, foi uma aliança entre o governo colombiano e o governo dos Estados Unidos para combater o tráfico de drogas dentro do território. Porque não se esqueça, a Colômbia é uma grande fornecedora de cocaína, grandiosa, e os Estados Unidos é um grande consumidor. Então, os Estados Unidos têm uma relação com esse consumo, Os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo. Se a Colômbia é uma grande produtora, essa droga tem um destino certo. E aí os Estados Unidos querem acabar com a produção aqui para diminuir o consumo lá. E aí há uma parceria, então, entre exército colombiano, exército dos Estados Unidos, para diminuir ou acabar com esse tráfico de drogas e acabar com a força das Farc. Porque não se esqueça que a Farc é socialista, ela queria implantar o socialismo. Se bem que ela mudou totalmente de vertente, Mas a ideia do Plano Colômbia, na mídia, assim, era a ideia de fato de acabar com o tráfico de drogas. Na verdade, a gente tem um outro panorama que a gente pode analisar. Pode ser simplesmente o interesse dos Estados Unidos de acabar com o tráfico? Pode, Não vamos negar que pode ser. Mas a gente conhece Estados Unidos, Nós sabemos como que as coisas lá funcionam, Então a gente pode colocar também que talvez, quem sabe, O Plano Colômbia pode ser um projeto de combate, sim, ao narcotráfico. Só que também eles querem desestabilizar as Farc, ou a Farc, como eu disse, oferecendo ajuda ao governo colombiano, isso aqui beleza. Agora, a questão é, com isso, os Estados Unidos aumentam a sua presença na América Latina, em especial na região da floresta amazônica, rica em petróleo, recursos naturais, recursos minerais. Ou seja, você tem sempre um paninho de fundo por trás dessa influência dos Estados Unidos. Então ele não quer só acabar com o tráfico de drogas, Talvez ele tenha outros interesses de domínio na região da Colômbia, pegando ali uma parte da floresta amazônica em seu território. Bom, esse Plano Colômbia enfraquece muito a Farc, Você consegue ter um avanço muito grande do Plano Colômbia e tal, só que uma parte, obviamente, da população não está satisfeita com esse plano, enfim. No final das contas, você enfraquece o grupo, você enfraquece o tráfico de drogas, pelo menos visivelmente, porque o tráfico ele continua à torta e à direito aí. Só que a partir de 2012, o governo colombiano e as Farc, ou a Farc, começam a fazer um acordo. Quem intermedia esse acordo é Raul Castro, então, presidente cubano. Temos aqui Juan Manuel Santos, presidente colombiano por 2 mandatos, e aqui o tal do Timochenko, que era o líder da Farc. Esse acordo foi costurado durante vários anos, então de 2012, aí você tem 2013, 13, 14, 15, 16, 16. Então demora, só que não é um acordo fácil de ser feito, porque você tem um histórico de violência, você tem muitas famílias manchadas e marcadas pela atuação violenta das Farc, você tem um cenário de conflito civil histórico dentro da Colômbia muito grande. Tanto que, quando o acordo de paz é firmado, em 2016, o presidente, então, da Colômbia, o Juan Manuel Santos, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, em 2016, o Prêmio Nobel, ou Prêmio Nobel da Paz, vai para Juan Manuel Santos.
pela insistência dele, pela forma de atuação, para conseguir o acordo entre Farc e governo para acabar com a violência que durava aí mais de 50 anos. Então, teve o acordo, deu certo, mas não deu tão certo. Por quê? Porque é o seguinte, um outro grupo, chamado Exército de Libertação Nacional, é um grupo minoritário dentro, deixa eu ver se tem uma fotinha aqui, não tem aqui, é um grupo minoritário dentro do território colombiano, mas também tem a sua atuação, e é um grupo contrário ao governo também. E aí esse grupo começa a ganhar um pouquinho de força dentro do território colombiano, e vários dissidentes da Farc, porque a Farc entrou em acordo, entregou armamentos e tal, mas tem uma galera dentro da Farc, dos seus 6, mas na hora que fez o acordo tinha mais ou menos a Farc uns 6 mil membros, mais ou menos. Não é todo mundo que aceitou o acordo, né? Não é todo mundo que quis entregar as armas, você tem os dissidentes. E esses dissidentes são uma ameaça para o acordo de paz entre governo e Farc. A Farc hoje tenta politicamente tomar o poder no país, com partido político, representação política, eleições e tal. Só que esses dissidentes eles ameaçam o processo, porque eles podem fazer ataques, né, e ameaçar o governo a qualquer momento. E outra coisa também, você tem um problema da Farc, é o seguinte, tecnicamente eles entregaram as armas, só que eles mataram muita gente, muitos conseguiram anistia e tal, e aí o que vem acontecendo? Vários ex-guerrilheiros estão sendo assassinados por quem? Pela própria população. Porque a população não esquece o que a Farc fez. E muitas vezes esses ataques que a Farc fazia deixavam centenas de mortos. E aí essas pessoas dos seus familiares sabem quem são os caras e acabam matando eles. Então está resolvido, mas você tem uma faísquinha ali dentro da Colômbia ainda que pode voltar a acender esse problema de dominação territorial do território colombiano. Beleza? Bora lá então. Vamos falar agora, rapidinho, hein? E assim, eu vou fazer uma aula aqui no canal sobre a Venezuela especificamente. Nós vamos dar uma resumidona, senão a aula vai ficar muito grande. E eu sei que vocês não assistem a aula muito grande, né? Então, é um panoramão da Venezuela, tá? Sabemos também que a Venezuela, nosso vizinho, né? Fronteira aí com o estado de Roraima. E aí, o que acontece com a Venezuela? Hoje, a Venezuela vive uma crise muito séria, né? Coloca aqui a maior crise econômica, social, política pela qual o país vive. Isso vai começar, e a gente vai explorar dois lados dessa crise, certo? Eu vou passar os dois lados, aí você vê qual lado você acredita dessa crise, né? Tem o lado da mídia tradicional e tem um outro lado que a gente pode pensar um pouquinho diferente, pensar um pouquinho fora da caixinha, beleza? Bom, então Hugo Chávez, primeiro começa ali, as questões da Venezuela. Então ele entra na presidência em 99, vai ficar até 2013. E ele vai implantar um governo que é um governo do Simón Bolívar, até o Libertador da América, por isso até o campeonato Libertadores da América vem em nome de Simón Bolívar, o Libertador da América. E aí ele implanta o bolivarismo, que são políticas baseadas na ideia do Simón Bolívar. Qual que é a ideia de Chávez quando ele assume o poder? Reduzir a pobreza dentro do país. E como que ele vai fazer isso? Usando o petróleo. Então ele vai reduzir a pobreza, esse é o plano de governo dele, reduzir a pobreza, se afastar das políticas dos Estados Unidos, assim como a Colômbia queria com as Farc, a Venezuela também. E aí, essa pretensão do Chávez começa a dar certo quando todo o petróleo venezuelano passa a ser estatizado. Várias empresas dos Estados Unidos exploravam o petróleo venezuelano. O que o Chávez faz? Ele estatiza esse petróleo venezuelano. Ele impede que as empresas dos Estados Unidos explorem esse petróleo. E aí ele estatiza, pega para o Estado, monta, né, uma empresa estatal para explorar esse petróleo e o dinheiro vai para a Venezuela. Ele pega essa grana desse petróleo, lembrando, a Venezuela tem, não, nessa época ainda não, né, mas hoje ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. O país que mais tem petróleo no mundo hoje, Venezuela. Por isso o Trump está tão interessado na democracia venezuelana, né? Então,
A ideia do Chaves era essa: pega o dinheiro do petróleo e dá benefícios sociais para a população. E dá muito certo. Então é um socialismo mais ou menos, que ele mesmo, Chaves, nomeava de socialismo do século XXI. Por quê? Porque você não deixa a população, você não impõe uma regra para a população, você não se impõe como força, você se impõe como uma opção. E uma opção muito boa. Qual que é a opção? Você tem muito dinheiro do petróleo, e esse dinheiro do petróleo você vai dar benefícios sociais para a sua população. Você vai melhorar a educação, você vai melhorar a saúde, você vai melhorar a renda, só que é uma renda dependente do governo. Então é um sistema que, se você tem a entrada do dinheiro do petróleo, o sistema ele se mantém, porque vem muito dinheiro do petróleo, o governo dá vários benefícios sociais para a população, a qualidade de vida da Venezuela melhora muito, o IDH venezuelano era muito maior do que o do Brasil, então você tem índices de crescimento muito substanciais, só que você tem um problema, cara. Você rompeu com os Estados Unidos. Você estatizou as suas jazidas de petróleo e mandou as empresas dos Estados Unidos embora. Você acha que isso tecnicamente fica de graça? Claro que não. Tanto que tentaram derrubar o Chaves com um golpe. Por quê? Porque perderam a mamata, né, tecnicamente. Aí o petróleo venezuelano passou a ser do povo venezuelano. Esse processo dá certo, como eu disse, enquanto o petróleo dá dinheiro. Só que chega em 2008... você tem uma crise do petróleo absurda. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Julho e dezembro, ó. Julho de 2008, barril do petróleo, 143 dólares. Julho. Dezembro de 2008, 37 dólares. Ou seja, se a sua economia é dependente do petróleo, e muito dependente, por que o Chaves fazia? Ele queria que a população se tornasse dependente do Estado. E, na verdade, ele era o Estado, entendeu? E aí, por exemplo, várias empresas foram fechando, ele dificultava a vida dessas empresas. Por quê? Porque quanto menos empregos tivesse na iniciativa privada na Venezuela, mais gente dependendo do Estado. Esse Estado seria mais forte, seria maior e muito importante na vida das pessoas. Então, ele se fortalece enquanto governo e se fortalece enquanto Estado. No entanto, para que esse sistema dê certo, você tem que ter o dinheiro. Enquanto tinha, deu certo. A hora que o petróleo vem cá, acabou. E aí, ó, até ele reagir, ó, aqui já está em 2011. 2018, o petróleo não reagiu de verdade. Aqui a Venezuela entra numa crise e não consegue sair nunca mais. Né? Porque o dinheiro acaba. Todos aqueles benefícios que o governo começa a dar para a população, eles começam de fato acabar. E aí o povo começa a meter o pau, a mídia começa a meter o pau no Chaves. E aí é a hora que ele coloca a mão dele em cima da mídia e quer calar todo mundo, e quer acabar com as informações, e começa a manipular todo o sistema. Né? Só que aí não se esqueça que ele fica doente, né? O Chaves ele vai ficar doente, e aí você tem a parte da doença dele, até alavanca um pouco a sua campanha eleitoral, porque ele fica com câncer, né? Ele tem câncer, e se trata em Cuba. E quando um político igual o Chaves, mesmo que ele estivesse sendo criticado, quando ele tem uma doença tal, e teve por 2 vezes, a primeira ele se curou, aquela pessoa ela passa a ter um valor maior. Então ela ficou doente, ele ficou doente, né? As pessoas começaram, ele foi muito bom para a Venezuela, tal, ele fez muita coisa tal, apesar dos pesares e tal. E aí ele começa a ter, ele consegue se reeleger e consegue colocar no poder o sucessor dele. Né? Na verdade era o vice dele, porque ele morre próximo à eleição, e aí quem assume o lugar dele como candidato a presidente é o vice dele, o Nicolás Maduro. Esse Nicolás Maduro assume. O Nicolás Maduro, cara, ele pega uma bucha, né? Porque o país estava numa crise total e absoluta, porque a Venezuela não produz quase nada, ela compra quase tudo. Por quê? Porque ela tinha dinheiro do petróleo. E aí, se agora não tem o dinheiro, ela não compra. E se ela não compra, começa a faltar as coisas dentro do país. E aí, você tem desabastecimentos dentro do país, você tem falta de dinheiro, você tem a fome crescendo, a população vai o quê? Para as ruas, e protestos, e protestos, e protestos. Dentro do governo do Nicolás Maduro, os protestos eles quase não aconteciam. Do Hugo Chávez quase não aconteciam como acontece no Nicolás Maduro.
né? Porque os mercados ficam vazios, porque não tem reabastecimento. Agora, não tem reabastecimento porque não tem dinheiro para comprar. Ou será que as empresas que fornecem esses alimentos, esses mantimentos, não querem entregar, porque querem derrubar o governo? Né? Você pode pensar por esse lado. Então pode ser um desabastecimento puramente por falta de grana? Pode. Mas se o Nicolás Maduro muitas vezes fala que ele tem o dinheiro, ele compra e não entregam. Ou não querem entregar, porque querem derrubar o governo. E aí não tem mercadoria. A culpa é de quem? Do governo, que ele não abastece o país. Mas na verdade pode ser também, né, aí você vê o seu lado, né, pode ser também que você tenha as empresas não querendo entregar para derrubar esse governo. Porque isso pode acontecer, né? Bom, em 2017, devido à sua crise, a ameaças à democracia, o Nicolás Maduro tem grande apoio dos militares, por isso que ele não caiu ainda. Se ele não tivesse apoio dos militares, que tem vários benefícios garantidos, o Maduro tinha caído. Ele só não caiu por causa dos militares. Por isso que governos apoiam e valorizam tanto militares, porque os militares podem te derrubar ou podem te segurar no poder. Na Venezuela estão segurando ele até hoje, né? A partir de 2015, então, a crise se instala no país. Você tem várias ameaças à democracia venezuelana. Você tem uma nova constituinte, ele convoca um novo congresso. Você tem vários problemas de ordem democrática, digamos assim, dentro da Venezuela. Mas você tem também uma forte imposição de países vizinhos ou de Estados Unidos, por exemplo, querendo mandar lá dentro. E aí essas influências que vêm de fora, muitas vezes elas acabam interferindo na política interna do país e trazendo alterações ali dentro. Não se esqueçam que ter a maior reserva de petróleo do mundo é muito legal, só que também pode ser um problema, porque os interesses dos outros países ele passa a ser brutal na sua política. E se você tem um governo que estatiza esse petróleo e não quer deixar grandes empresas explorarem, você pode ter certeza que esse governo não vai ser muito bem visto no neoliberalismo do mundo aí. Porque o neoliberalismo quer comprar, quer privatizar essas jazidas e essa pressão ela é muito grande ali dentro, tá bom? Em 2017, devido à ruptura da ordem democrática, a Venezuela é afastada do Mercosul, né, do nosso bloco econômico, porque você tem o protocolo de Ushuaia dentro do Mercosul, né, que diz que para fazer parte todo o país deve ter a democracia estabelecida como forma de governo. E aí, vamos lá, né? Venezuela, governo de esquerda, Brasil, governo de direita, Argentina, governo de direita, Paraguai, governo de direita, Uruguai, mais ou menos. Eles votam e afastam a Venezuela. Então é uma questão de ruptura da ordem democrática? Pode ser, com certeza pode ser. Mas também pode ser uma questão de briga de direita e esquerda, que é o que a gente mais vê dentro do nosso continente hoje. Né? Venezuela de esquerda, o resto do bloco de direita expulsa a Venezuela. Tá bom? Bom, os Estados Unidos, eles vão aplicar várias sanções econômicas à Venezuela, sempre tentando pressionar o governo do Maduro. Sempre. Ameaçam invadir a Venezuela, já ameaçaram com o exército, de que há uma necessidade de invasão. O Trump tá louquinho para invadir a Venezuela. Tá desesperado para levar democracia para o povo venezuelano. Olha como o Trump é bonzinho, hein? Ele jamais estaria interessado nas maiores jazidas de petróleo do mundo, não. É interesse, obviamente, só em levar democracia, porque ele adora o povo venezuelano, né? Então ele quer levar democracia. Pena que ele não faz isso com outros países mais pobres que a Venezuela, né? Ele não quer entrar em outros países mais pobres. Ele não vai nas ditaduras africanas tentar resolver o problema, né? Ele vem na Venezuela, mas ele é muito bonzinho, tá, gente? Bom, em 2017 foi criado também o Grupo de Lima, e aí esse Grupo de Lima vai reunir 14 países que vão discutir as situações e as soluções para a Venezuela. Né? Sempre pensando em algo pacífico, sempre pensando em não intervenção. Né? Tivemos também problemas na Venezuela, que é a chegada de venezuelanos no Brasil. Né? Os brasileiros não aceitam muito bem esses venezuelanos migrando para cá. Só para te dizer que, historicamente, vai mais brasileiro para a Venezuela do que venezuelano para cá. Só a partir da crise de 2014 que começou a vir bastante venezuelano para o nosso país. E aí quem vem para o Brasil, dá uma olhada para o seu preconceito, como é que funciona.
32% dos imigrantes venezuelanos têm curso superior, completo ou pós-graduação. O Brasil não tem esse percentual aqui de população com curso superior, tá bom? 78% tem nível médio completo, 23% tem carteira de trabalho, 29% tem o nosso CPF e 4% só não tem documento. A maioria são pessoas documentadas, né? Então você tem um problema de aceitação dessa galera aqui, tivemos ataques a venezuelanos no nosso país, enfim. Só que hoje você tem uma política de paz dentro da América do Sul em relação ao Brasil e Venezuela e tudo mais, né? Apesar do governo andar criticando bastante a Venezuela, há um acordo firmado e o Brasil se torna aí o país com o maior número de refugiados na América Latina, tendo aí 37 mil refugiados reconhecidos, tá? Segundo estimativas do governo, já entraram no Brasil mais de 200 mil pessoas, 200 mil venezuelanos. A questão é quais são os refugiados e quem consegue provar isso, né, que é refugiado. Mas mais de 2 milhões, mais de 3 milhões de pessoas já saíram da Venezuela desde que a crise começou. Tivemos também um fato do Juan Guaidó se autodeclarar presidente do país, né, para tentar forçar a barra da saída do Maduro. O Brasil reconheceu a posse dele, os Estados Unidos reconheceu a posse dele, vários países reconheceram, só que ele não fez eleição, ele não era nada, ele simplesmente se autodeclarou presidente. E recebeu apoio de vários países de direita. No final das contas, não deu certo, ele não conseguiu aproveitar a popularidade para tomar o poder, porque ele não conseguiu o apoio dos militares, e aí hoje ele perdeu muita força e basicamente não consegue mais nada na Venezuela. Tá bom? E a crise continua, tá? A situação continua tensa dentro do país. Agora, rapidinho, a Argentina. A Argentina vive, mais uma vez, uma grande crise econômica, né? Ela estava em crise, entra o Macri para resolver o problema da crise, deixa a crise pior ainda. Agora entra o Fernandes para tentar resolver o problema da crise. A gente não sabe, né, se vai conseguir resolver ou não. Mas a situação da Argentina é bem complicada, pegou muito dinheiro emprestado do FMI mais uma vez, então a situação por lá não está legal. E geopoliticamente falando, nós temos uma disputa territorial entre Argentina e Inglaterra. Eles disputam essa regiãozinha aqui, que para os ingleses são as Falklands e para os argentinos são as Ilhas Malvinas, né? Quem chegou primeiro aqui, quem dominou as Ilhas Malvinas ou as Falklands foi a Inglaterra. O povo daqui é inglês, esses 3 mil habitantes aqui, eles são ingleses, né? Só que devido ao distanciamento, tá aqui, ó, 18 mil quilômetros da Inglaterra e 400 quilômetros da Argentina, a Argentina requer a posse do território. Principalmente por quê? Porque se encontrou petróleo lá dentro. Então você tem jazidas de petróleo nessa região. Se tem jazida de petróleo, a Argentina quer. Se tem jazida de petróleo, o Reino Unido não quer, a Inglaterra não quer perder esse território. No caso, ficou conhecida, teve um momento aqui, que a Argentina, com sua então presidente, né, a Cristina Kirchner, quando tivemos o Papa argentino, né, quando o Papa argentino, digamos, foi eleito, ela fez uma reunião com ele e ela pediu para que ele, Papa, intervisse pela Argentina, pedindo para a Inglaterra dar as ilhas para a Argentina, né? Obviamente que o Papa não fez isso, ele não se envolve nessas questões territoriais, políticas e tudo mais, mas é um problema entre eles. A população quer ficar na Inglaterra, né? A população é inglesa e ela quer pertencer à Inglaterra. Mas a Argentina tenta, já atacou a ilha, então você teve a Guerra das Malvinas em 82, a Argentina atacou as Ilhas Malvinas para tentar tomar o território, só que a Inglaterra mandou 3 vezes mais soldados do que a Argentina tinha. E aí, rapidamente, a Inglaterra resolveu o problema, tomou o território de volta e até hoje pertence a ela. Tá bom? Só não se esqueçam que a Argentina é o nosso, apesar da crise aí, né, é o nosso principal parceiro comercial aqui no Mercosul. Os 3 principais parceiros do Brasil, a Argentina, a China e os Estados Unidos. Então, dentro do Mercosul, é o nosso principal parceiro comercial, a nossa querida Argentina. Belezeira, moçada? Eu nem sei se a aula ficou grande ou não. Vamos editar ela agora aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pergunta, manda pra gente. Belezeira? Espero que tenham assistido até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se inscreva, ajuda, dá um like. Beleza? Beijo, beijo, fui!